Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção e meditação que eu transmito sempre no meu endereço telemático, Paulo Roberto Maciel Maciel. Você escreveu isso? Vai ao YouTube, vai ao Facebook, blog e Instagram. Se quiser mais garantia, é só colocar @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Liturgia referente ao dia 14 de setembro de 2024, sábado, dia da exaltação da Santa Cruz, na 23ª semana do tempo comum, no ano B, ano litúrgico B, em que se enfatiza mais o evangelho escrito por São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, conforme eu estou simbolizando aqui. É apenas uma simbolização, já que eu gosto de informar as pessoas. Clarear mais um pouco aqui, né? Bem, e no rito da celebração temos o Glória eu Creio, prefácio, o próprio ofício da festa, e vamos começar com o que nos é indicado pela igreja nesse dia de festa. Antífona da entrada. Nós, porém, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está a salvação, nossa vida e ressurreição. Por ele somos salvos e libertos. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. É de onde foi tirado esse trecho da Bíblia. Oração da coleta. Rezemos. Ó Deus, quisestes que vosso Filho unigênito sofresse o suplício da cruz para salvar o gênero humano. Concedei que, tendo conhecido na terra esse mistério, mereçamos alcançar no céu o prêmio da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura do livro dos Números, capítulo 21, versículos do 4b ao 9. Naqueles dias os filhos de Israel partiram do Monte Or, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se opôs a falar com Deus. E se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam. E morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor respondeu: faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 77 na Bíblia Vulgata e 78 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º, 34 ao 35, 36 a 37, 38, e o refrão é o versículo 7c. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Repitamos: das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Escuta, ó meu povo, a minha lei. Ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas, os mistérios do passado lembrarei. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Quando os feria, eles então o procuravam, convertiam-se
correndo para ele, recordavam que o Senhor é a sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos e infiéis, eles rompiam a aliança. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão de seu furor. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Repitamos, das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Temos também uma leitura depois do Salmo responsorial. Deixa eu ver se temos aqui. É a carta de São Paulo aos Filipenses. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 11. Só vou confirmar aqui. Filipenses, segundo capítulo, versículos do 6 ao 11. Isso mesmo. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho, temos a aclamação e depois a proclamação. O Evangelho de hoje é o de João, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Aleluia, 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 aleluia. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos porque pela cruz remistes o mundo. Pela cruz remistes o mundo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à primeira reflexão, que está no livro Pão Nosso de Cada Dia. Que a serpente do paraíso tinha... O que a serpente do paraíso tinha de sutilmente perigosa, a serpente do deserto tem de desabridamente salvadora. A serpente do paraíso cega os nossos olhos, impedindo-nos de ver como Deus é. Impinge-nos uma imagem de Deus
que nos leva à inveja, à competição, ao ateísmo. A serpente do deserto nos obriga a olhar para cima, a superar toda a imagem de Deus criada pelos homens e ver o invisível que caminha conosco, mas está sempre à frente, que se mistura com nossas lutas, mas não se dissolve nem em nossos fracassos, nem em nossas vitórias. Que tem um nome, JHWH, mas é como se não tivesse, pois o nome é impronunciável e seu sentido intraduzível. Jesus, cujo nome quer dizer Javé salva, tem tudo a ver com esse Deus do deserto comprometido conosco até a medula, mas ao mesmo tempo sobrenaturalmente livre, excessivo, transcendente. Na verdade, também em relação a Jesus, temos que escapar de uma armadilha sorrateira. Sempre que a fé nos leve a concluir que Jesus é Deus, a mesma fé terá que nos corrigir, fazendo-nos ver que Deus é Jesus. Se a primeira conclusão pode apequenar Deus, a segunda lhe devolve a transcendência. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, diz Jesus no Evangelho de hoje. Ninguém pode escalar o topo do mundo para conquistar as realidades do céu. Ao contrário, é Deus que desce à terra para dar-se a nós. Deus é amor que desce no Filho para vir ao encontro dos irmãos. Ser filho não é objeto de rapina, mas dom de amor. O Filho do Homem levantado na cruz e no túmulo é o único que pode manifestar-nos a glória e revelar-nos o Pai. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, quem olhava para a serpente de bronze, levantada por Moisés no deserto, era curado do veneno mortal, não pelo que via, mas pelo Salvador de todos, no qual cria. Se Eva, que é cada um de nós, tivesse diante da tentação da serpente levantado o olhar para Deus, para vê-lo como ele realmente é, certamente sua história, quer dizer, a nossa, seria muito diferente. Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Se precisamos nascer do alto, é preciso que o Filho do Homem seja levantado. É a necessidade do amor cujo limite é não ter limites. Levantado significa, ao mesmo tempo, crucificado e glorificado. Essa ligação entre os dois sentidos, já presente em Isaías 52:13, é explorada magistralmente por João. Jesus é o Messias, como Nicodemos pensa, mas não é o Messias como Nicodemos pensa. Como uma vírgula pode mudar tudo, Jesus é o Messias, como Nicodemos pensa, mas não é o Messias do jeito que Nicodemos espera. O messianismo de Jesus passa pela cruz e só se revelará plenamente na cruz. A cruz é o amor que, tendo dito e feito tudo, cala e para, pois simplesmente é. Contemplando Jesus levantado na cruz, somos desvenenados da mentira da serpente, que envenenou o nosso conhecimento de Deus, levando-nos à desobediência, à vergonha, à fuga. Em Jesus crucificado conhecemos a verdade de Deus e a nossa verdade. Ele nos ama, é a sua verdade. Nós somos o amor que ele tem por nós. Essa é a nossa verdade. Não sem razão, portanto, o crucificado é comparado à serpente de bronze, levantada no mastro. Nele, com efeito, vemos o mal que a serpente nos fez e o bem que Deus nos quer. Jesus crucificado é verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São Paulo chega a dizer que ele se fez maldição e pecado para mostrar seu amor incondicional, seu louco amor por nós.
Mais uma reflexão que está no livro Dia a Dia com o Evangelho. Vejamos o que está escrito. O imperador Constantino mandou construir em Jerusalém 2 basílicas, uma sobre o Gólgota, morte de Jesus, e outra sobre o sepulcro de Jesus. A dedicação dessas basílicas se realizou em 13 de setembro do ano 335. No dia seguinte, lembrando o significado profundo das 2 igrejas, mostrou-se ao povo o que restava do lenho da cruz do Salvador. Anualmente se repete esse ritual. Daí originou-se a celebração do dia 14 de setembro, que se faz também em Roma desde o século VII. A cruz é ao mesmo tempo o sofrimento e o troféu de Deus. É seu sofrimento porque foi nela que ele morreu voluntariamente. Ela é seu triunfo, porque o diabo foi ferido e derrotado, com ele foi vencida a morte. A cruz é proclamada como glória de Cristo e sua exaltação. Santo André de Creta. Vamos a mais uma reflexão, Palavra e Vida 2013. Olha o que temos aqui neste livro. É menor. A cruz é um grande mistério. A realidade é que a vida tem muitos aspectos de cruz e sofrimento, de dor. O caminho de liberdade, de crescimento, passa através da cruz, do esforço. Ser consequentes exige de nós, muitas vezes, entrar no caminho da cruz. Gostaríamos de afastá-la, mas não podemos. É um sinal de morte. Mas nós cristãos sabemos ver nela a vida que triunfa sobre a morte. Porque na cruz, o amor de Deus nos transfigura, a salvação nos é concedida, é nova vida em plenitude, mas quando retiramos da cruz os nossos olhos, tudo isso se desvanece. A fé passa pela cruz. Agora vamos ver o texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Deus deu o seu Filho único. João 3, versículos do 13 ao 17. Santini diz assim: ainda há pessoas que contemplam a cruz e apenas veem naquele madeiro um cruel instrumento de tortura. Seu olhar se detém no sofrimento. E com isso perdem a oportunidade de contemplar o amor, um amor sem medidas nem barreiras, amor que abraça a morte para nos salvar. Em outra passagem do Evangelho, Jesus havia ensinado: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. João 15, versículo 13. Como sempre, Jesus pratica o que ensina, por isso subirá ao Calvário e morrerá na cruz. Muitos perguntam: Deus não poderia ter encontrado diferente meio de nos salvar? Precisava ser a cruz um método tão doloroso? E tendo como vítima propiciatória logo o seu próprio filho? A resposta pode ser mais simples do que se imagina. Deus queria mostrar a que extremos seu amor por nós pode chegar. Seu filho se faz homem e morre por nós, salvando a humanidade de dentro para fora. E há mais, essa entrega do Filho único à morte tem um objetivo bem definido, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Devemos pensar como o apóstolo São Paulo: Cristo me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20b. E quem ama está disposto a tudo. Claro que um amor assim pede resposta, pede correspondência. A recusa de um amor tão extremado não pode ficar sem um preço. Se a luz vem aos homens e eles a rejeitam, recusam a própria salvação. A ação do Espírito Santo em nós visa a nossa adesão a Cristo, que deu a vida por nós. A recusa dessa graça que salva é, em suma, o pecado contra o Espírito Santo. Escreve o Papa João Paulo II em sua primeira encíclica, o Papa que hoje é nosso São João Paulo II. O homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível
e a sua vida é destruída de sentido se não lhe for revelado o amor, se não experimenta e se não torna algo próprio, se nele não participa vivamente. E por isso, precisamente, Cristo Redentor revela plenamente o homem ao próprio homem. Esta é, e assim é lícito exprimir-se, a dimensão humana do mistério da redenção. Redentor Omnis é o documento do Papa. Foi contemplado a Jesus crucificado, que deu a vida por nós, que os santos, os mártires e os missionários descobriram que eles também eram capazes de dar a vida por seus irmãos. E nós? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor Jesus, ensina-nos a amar. E olha, quem amou muito foram os santos. Então vamos falar um pouco sobre os santos do dia. Santo do dia 14 de setembro, São Materno. Olha, é um nome diferente, né? Não é comum a gente ouvir falar desse nome. Materno, é um santo da Igreja Católica, bispo do século IV, primeiro a governar a Arquidiocese de Colônia. Texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. São Materno é celebrado pela tradição como o primeiro bispo da cidade de Colônia, na Alemanha. Ainda segundo a tradição, no século IV, Materno foi para a Terra Santa a fim de evangelizar os germânicos. Materno viveu num período de crise da Igreja. Após um período de perseguições do Império, o problema agora estava no próprio seio da Igreja, que estava em perigo de dividir-se por causa de heresias. O bispo Materno foi um grande pacificador na Igreja. Por causa da heresia donatista, ele viu-se obrigado a deslocar-se para o norte da África. A heresia donatista pregava o elitismo moral cristão, deixando de lado os infiéis e pecadores. Por causa de suas infidelidades, estes cristãos não poderiam nunca mais ser admitidos à comunhão da Igreja. Materno interferiu na comunidade africana, mostrando-se favorável ao restabelecimento da paz e da comunhão dos cristãos que tinham extraviado do bom caminho. Mesmo assim, o cisma donatista continuou a espalhar-se pelo norte da África. São Materno é venerado pelo povo germânico e suas ações estão estampadas nos vitrais da Catedral de Trèveris, que também abriga seus restos mortais. Santo do dia 14 de setembro, São Pedro Bispo, faleceu em 1174. Desejando apartar-se de toda a glória mundana, tornou-se cisterciense. Destacou-se na estrita observância da regra e dirigiu a abadia de Tamié. Por suas excelsas qualidades, o Papa o nomeou arcebispo de Tarentaise, na França. Santo do dia 14 de setembro, Santo Alberto Bispo, faleceu em 1215, patriarca de Jerusalém. Deu uma regra aos eremitas do Monte Carmelo e, enquanto celebrava a festa da Santa Cruz, foi assassinado por um homem cuja má conduta havia censurado. Conforme texto de José Duarte de Barros Filho, do site a12.com, Alberto Avogadro nasceu na Itália por volta do ano 1149. Serviu como patriarca latino de Jerusalém de 1204 a 1214. Ele teve um papel importante na defesa da Terra Santa para manter a presença cristã em Jerusalém. É conhecido por ter escrito a regra de vida dos carmelitas. Entrou para os cônegos de Santa Cruz de Mortara, chegando a ser prior geral da congregação em 1180. Foi ordenado bispo de Bobbio em 1184 e de Vercelli em 1191. Era muito querido e estimado por todos e já tinha fama de santidade pelo dom que tinha de estabelecer a paz entre
os que estavam em desavenças. Quando o patriarca de Jerusalém morreu, os bispos, príncipes e povo foram unânimes em escolher Santo Alberto como bispo de Jerusalém. O Papa Inocêncio III teve que insistir muito para que ele aceitasse o cargo. O argumento usado pelo Papa foi definitivo. A Palestina sofria uma pressão fortíssima por parte dos muçulmanos e era preciso ter entre os católicos alguém com carisma e disciplina de mão forte, pois havia o risco de desaparecimento do cristianismo naquela região. Embarcou para a Terra Santa no ano 1205. Assim que chegou à Terra Santa, fez sua morada na vertente do Monte Carmelo. E em pouco tempo ele conseguiu conduzir o povo de volta para a fé, ganhando respeito tanto dos cristãos quanto dos árabes muçulmanos. Durante o período em que foi patriarca de Jerusalém, reuniu todos os eremitas do Monte Carmelo, redigindo ele mesmo as regras para a comunidade. Brocardo, então prior dos carmelitas, pediu ao patriarca Alberto que lhes desse uma norma de vida. Santo Alberto escreveu, tornando-se assim no legislador da Ordem do Carmo. Por isso, e apesar de não ter sido carmelita, a Ordem do Carmo o representa nas suas imagens vestido de carmelita com a regra na mão. Morreu em 14 de setembro de 1214, assassinado pelo administrador do Hospital do Espírito Santo, ao qual ele havia primeiro advertido e depois afastado de suas funções por suas crueldades. Santo Alberto conduzia uma procissão e foi morto na frente de todos. É um mártir da igreja, né? Santa do dia 14 de setembro, Santa Notburga de Eben, virgem, faleceu em 1313. Como cozinheira do castelo vizinho da cidade de Eben, exerceu admiravelmente a caridade para com os pobres. Santa do dia 14 de setembro, São Gabriel Taurino do Fresse, bispo e mártir. Faleceu em 1815. Foi missionário da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, decapitado em Chengdu, na China, depois de 40 anos de operoso ministério. Santo do dia 14 de setembro, beato Cláudio Laplace, presbítero e mártir. Presbítero é o mesmo que sacerdote padre. Faleceu em 1794, então. Por sua fidelidade ao Papa, foi encarcerado num navio em Roquefort, onde morreu de inanição durante a famigerada Revolução Francesa. Bem, isso sobre a exaltação da Santa Cruz, que é comemorada nesse dia 14 de setembro, quando conquistaram Jerusalém em 614, os persas pagãos se apoderaram da Santa Cruz e a levaram para Ctesifonte, sua capital, Ctesifonte. 13 anos depois, o imperador de Bizâncio, Heráclio, invadiu a Pérsia, o Irã, e recuperou-a e a trouxe solenemente de volta para Jerusalém. Desde então, a igreja comemora a festa da exaltação da Santa Cruz. O site RS21, da Rede Século XXI, diz que a festa em honra da Santa Cruz foi celebrada pela primeira vez em 335, por ocasião da dedicação de duas basílicas constantinianas de Jerusalém e do Martyrium ou Ad Crucem no Gólgota, e a do Anástasis, isto é, da ressurreição. A dedicação se realizou a 3 de dezembro. Com o termo exaltação, a festa passou também para o Ocidente e a partir do século VII comemora-se a recuperação da preciosa relíquia pelo imperador Heráclio em 628. Da cruz roubada 14 anos antes pelo rei persa Khosrói Parviz, durante a conquista da Cidade Santa, perderam-se definitivamente todas as pistas em 1187, quando foi tirada do bispo de Belém, que a havia levado na batalha de Hattin.
A celebração atual tem um significado bem maior do que o lendário encontro pela piedosa mãe do imperador Constantino, Santa Helena. A glorificação do Cristo passa através do suplício da cruz e a antítese sofrimento-glorificação se torna fundamental na história da redenção. Cristo, encarnado na sua realidade concreta humano-divina, se submete voluntariamente à humilde condição de escravo. A cruz era o tormento reservado para os escravos e o suplício infame transformou-se em glória perene. Assim, a cruz torna-se o símbolo e o compêndio da religião cristã. A própria evangelização, efetuada pelos apóstolos, é a simples apresentação de Cristo crucificado. O cristão, aceitando esta verdade, é crucificado com Cristo, isto é, deve carregar diariamente a sua cruz, suportando injúrias e sofrimentos como Cristo. Este, oprimido pelo peso do patíbulo é o braço transversal da cruz, que o condenado levava nas costas até o lugar do suplício, onde era encaixado estavelmente com a parte vertical, foi constrangido a expor-se aos insultos do povo no caminho que levava ao Gólgota. Os sofrimentos que reproduzem no corpo místico da igreja o estado de morte de Cristo são contributo à redenção dos homens e garantem a participação na glória do ressuscitado. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz, já aqui em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará, pois é o nosso Pai Celestial. É o nosso papaizinho do céu. Só quer o melhor para o filho, mesmo que seja um não. Ele é onisciente, sabe tudo, é o Senhor do universo. Então respeite as respostas de Deus. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e teremos corpos glorificados, quem o aceitar. Para aceitar Jesus, creia nele como Deus, arrependa-se dos seus pecados, seja batizado, e teremos corpos glorificados na volta de Jesus, corpos semelhantes ao dele, ao dos anjos de Deus, e viveremos em plenitude, felicidade para todos sempre. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. @Paulo Roberto Maciel 6/.